Nesse momento, convidamos para apresentar a palestra magna, cujo tema é Velhices Cidadãs, Envelhecimento no Mundo Digital, a senhora Neuza Guerreiro, mais conhecida como Vovó Neuza. 93 anos, professora, influenciadora, primeira blogueira sênior do Brasil, garota propaganda do iFood. Cadê a Vovó Neuza? Então, ela pediu para eu chamar de novo. Então, nesse momento, convidamos para apresentar a palestra magna, cujo tema é Velhices Cidadãs, Envelhecimento no Mundo Digital, a senhora Neuza Guerreiro, mais conhecida como Vovó Neuza. 93 anos, professora, influenciadora, a primeira blogueira sênior do Brasil, nossa garota propaganda do iFood. Gente, ela merece uma salva de palmas em pé, né? Vamos levantar para aplaudir a Vovó Neuza. E para moderar esse painel, convido o Dr. Alexandre Kalash. O médico e gerontólogo Alexandre Kalash é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, bem como co-diretor da Age Friendly Foundation e é PhD em epidemiologia pela Universidade de Oxford, fundador da Unidade de Epidemiologia do Envelhecimento da Universidade de Londres e criador do primeiro mestrado em promoção da saúde da Europa. Além disso, Kalash dirigiu o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde. Nesse período, concebeu e publicou em 2002 o Marco Político do Envelhecimento Ativo e, posteriormente, a iniciativa Cidades Amigas do Idoso, em 2005. Passo a palavra ao Dr. Kalash para a condução desse painel. O tempo é de 30 minutos, então peço só para a gente ficar aí em cima do horário. Por favor, Dr. Kalash. Muito obrigado, Lu. É uma satisfação enorme. Afinal, minha querida Neuza, vó Neuza, dona Neuza, nós já somos amigos há muitos anos. Tive o prazer de descobrir essa pérola quando eu ainda estava com a série com Marisa Tavares, que estava aqui conosco hoje de manhã, fazendo o CBN 50 mais CBN. E foi uma das entrevistas marcantes dessa mulher fabulosa, que nós estamos aqui num congresso sobre envelhecimento ativo. E o envelhecimento ativo, ele está baseado em 4 pilares fundamentais para esse envelhecimento ativo. Nós estamos falando de saúde, que é o primeiro pilar. Nós estamos falando de participação, o que presume direitos de participar. Nós estamos falando de segurança. No Brasil, com todas essas desigualdades, isso pode ser o mais fundamental de ter um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um mínimo de dinheiro no bolso para pagar os remédios que o SUS cada vez menos pode, porque o governo federal está tirando o dinheiro dele. E o último é conhecimentos. Neuza, eu vou começar pelos conhecimentos. Você não parou. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a plateia que conhece você por te seguir, mas quem é a vó Neuza? E por que conhecimentos é uma coisa que você sempre vai em busca e continua participando com essa atividade, com esse aprendizado ao longo da vida? Você está com o microfone aí? Não sei se respondo. Ah, já. Como eu chego aqui, por que eu chego aqui, é uma herança dos nossos ascendentes chimpanzés. Eu diria que vocês fizessem silêncio no fundo, para a gente poder acompanhar. Tá? É lá atrás? Deixa que eu vou dar uma bronca. Acho que está fazendo barulho aí atrás. O que é?
Pronto. Ou é aqui do lado? Mas eu estou ouvindo cada vez mais. Ela atrás. Pede aí alguém da organização para dizer que filtra e está invasivo. Vamos lá. Vai. Por favor, repete que eu já perdi a história. Vamos. Repita com prazer. Conhecimentos, aprendizagem ao longo da vida. Isso é que faz com que você seja seguida por milhares de jovens que querem beber dessa fonte. O que você faz para poder estar atualizada e poder, através dos seus sites, da sua mídia social, ser seguida por milhares de pessoas jovens que têm você como um ícone do envelhecimento ativo? Olha, eu uso de uma qualidade que eu herdei dos nossos chimpanzés, que é a curiosidade. Todos nós temos isso, é herança evolutiva. Mas usar essa curiosidade é que é importante. Eu estou sempre curiosa, querendo saber um pouco mais do que eu sei. E sempre que eu encontro alguma coisinha, eu estou lá para saber o que é. Agora estou atrás de saber, entender bem o que é o 5G, que é a última coisa que saiu agora. Mas eu sei o que está atrás. Então, essa curiosidade minha me cansa um pouco, mas me dá um prazer muito grande, porque me coloca num patamar de autoestima mais ou menos bom, e eu não fico marginalizada em nenhuma conversa que eu ouço com qualquer nível de pessoas, porque eu leio jornal todo dia, eu sei o que acontece, e o meu conhecimento é muito abrangente, não é profundo, mas é muito abrangente. Isso me dá satisfação, muita. Vocês mais jovens, vocês estão ouvindo aqui coisas preciosas, porque a gente começa com curiosidade de buscar a informação. Segundo, aquela determinação de continuar atualizado para poder participar, poder ter um papo legal com todo mundo. Não importa que você não seja a especialista, você quer a abrangência. Isso, é a minha característica, muito, não é em profundidade, mas me dá uma abrangência, me dá uma situação na sociedade muito confortável, porque eu não me sinto por fora de praticamente nenhum assunto que se está falando. E isso conleva a uma coisa essencial, à medida em que a gente envelhece, que é você poder manter a autoestima, a autoconfiança. Manter a autoestima, sim, isso dá um prazer pessoal. Então, eu me sinto bem em qualquer lugar que eu vou, porque sempre eu vou saber ou vou entender o que estão falando. Isto é muito importante. Mas exige disciplina, né? Exige disciplina. Desejo? Não, que exige disciplina. Exige, sim, disciplina. É isso? Eu entendi. Exige, sim, porque eu tenho uma rotina de todos. Eu tenho uma rotina de ler jornal, eu tenho uma rotina de determinados assuntos que eu prefiro ler determinados livros, e nos livros, então, sempre me deixam algumas coisas penduradas que eu não entendi. Isso sempre eu anoto do lado e vou procurar completar. E um livro, para mim, se torna muito prazeroso quando ele me reporta um livro que eu já li, então faz uma costurinha, e me propõe um outro livro em seguida. Então, forma uma sequência. Qual é a rotina da Neuza? O que você faz todo dia? Como é que é essa rotina que você falou agora? Eu levanto às 6 horas da manhã, meu relógio biológico funciona com função da claridade. Eu deixo uma parte da janela aberta e acordo com a claridade. Quando muda ou quando tem horário de verão, leva uns dias, mas sempre me acomoda. Depois eu ligo, abro o comunicador, digo bom dia para o
porteiro, isto é um código de dizer que eu sobrevivi durante a noite. É tão fácil isso. Eu digo, quer dizer, é o código. Aí pego o jornal, se por acaso alguém não levou, eu já aproveito para reclamar. Preparo o meu, já uso o primeiro instrumento, ou alguma coisa parecida, de tecnologia, que é o forninho de micro-ondas para esquentar o meu leite. Olha, é a melhor coisa que existe na nossa vida de mulher, porque esquentar leite no fogo vaza, suja fogão, suja tudo. O forno de micro-ondas é o dedinho que encosta lá e tudo resolvido. Tomo café com leite, o que tiver, mas sempre lendo o jornal. Resultado, os últimos goles são todos frios. Ultimamente, eu tenho mais dificuldade de visão, um pouco mais de escuridão, um pouco. Eu comprei uma lâmpada de LED, essa que foi em cima da mesa, então eu estou com uma claridade perfeita para ler. Folheio o jornal a primeira vez, separo as coisas que me interessam e quando é coisa mais importante mesmo, eu recorto para ler um pouco mais tarde. Então, eu leio o jornal umas 2 vezes, mais ou menos, religiosamente. Lendo o jornal, onde é que você vai buscar a informação quando você quer penetrar mais a fundo? Olha, primeiro eu leio os títulos e subtítulos e isso já faço uma triagem. E me ponho a par levemente de política, porque não é uma coisa que me interessa muito, mais coisas de tecnologia, sim, mas eu me detenho mais no caderno 2, que é a parte de literatura, de artes visuais, e de literatura e de música, que são as coisas, são os 3 caminhos que me suprem a parte de entretenimento e me satisfazem, vamos dizer assim. Eu vou contar uma coisa para vocês, muito tempo que eu não rezo mais, eu tenho outro tipo de... Mas sabe o que eu faço antes de dormir? Eu cantarolo uma música. Sempre. Qual? Uma sempre? Adagio de Albinoni. Olha que lindo. Eu cantarolo e outra, eu não tenho bom ouvido não, mas eu já percebi que eu não erro uma nota. E acabo dormindo com o Adagio de Albinoni. Eu não quero que você durma aqui no palco, mas você podia fazer isso? Como é? Você poderia cantarolar, não quero que você durma em seguida não, mas você poderia cantarolar, estão pedindo. Vocês estão vendo que a espiritualidade... É muita coragem minha, viu? É muita coragem minha. Eu concordo, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que você está nos dando num país que está ficando tão intolerante em relação a práticas religiosas, ou então tão fanático. Não é preciso ser religioso para você ter a espiritualidade. E você está mostrando a espiritualidade. É outra maneira de pensar, outra maneira de agir, mas não é uma etiqueta. Certo? E você diz também agora, de passagem, de que política você passa meio pelo alto, não é uma coisa que te interessa muito. Por que a Neuza não está mais interessada em política? Porque já foi. Não está mais? Você já foi mais interessada em política? Foi, em termos. Meu conhecimento... Eu cheguei a começar a escrever os presidentes que passaram pela minha vida. E uma coisa muito interessante, da minha vida inteira, eu passei grande parte
dela em ditaduras. A ditadura, eu nasci em 1930, com o Getúlio Vargas, que praticamente durou até 54. Então, veja, quanto que eu passei da minha vida dentro. E depois a ditadura militar. Então, eu tinha elementos para uma comparação. Não fiz isso de uma maneira científica, mas só por tempo. Mas passei por 2 ditaduras e sobrevivi. Eu acho que é uma maneira de contornar a situação. Quem trabalha, quem tem certos objetivos fiéis, coisas positivas, não sofre tanto assim. Principalmente quem não é ativista. Eu nunca fui ativista. Mesmo na segunda, eu provavelmente estava, não me lembro agora, estava na faculdade já, e era um lugar que propiciava tudo isso, né? Me ajuda, veja, eu estive na faculdade de 48 a 51. Como é que estava a política nessa época? Nós tínhamos o Dutra, em 48, como presidente, e já em 51, Vargas tinha voltado democraticamente eleito. Engraçado, nunca me afetaram muito, porque, primeiro, nunca fui ativista, e sempre eu tive uma norma de trabalho, um tipo de vida muito regular, nunca fui muito gritanta, nem indiferente demais. Fui uma atitude pacífica, muito boba até, mas não era o meu estilo de querer. Mas essa vovó Neuza, que não tem esse interesse grande pela política, nós temos eleições depois de amanhã, ela vai votar? Não é obrigatório. Não vou. Não vai? Não vou porque é uma coisa que está meio flutuante e eu não quero me expor, eu não me interessei muito por isso. Sabe, eu estava muito preocupada com mais outras coisas, trabalhos meus que eu estou fazendo, tudo, e não acho que tenho mais idade para isso. Agora eu vou fechar os olhos. Não gosto muito disso. Agora eu vou lhe provocar, porque eu também não preciso votar. Acima dos 70, eu voto. não vou votar mesmo, porque eu não sei. É uma coisa importante, porque nós estamos às vésperas dessas eleições e eu tenho um posicionamento, Neuza, diferente do seu. Eu quero votar. Eu acho que é importante, mesmo não sendo obrigatório, eu fazer uma escolha naquele domingo e que essa escolha eu possa me sentir representado por uma questão de cidadania. Eu gostaria de ter esse pensamento, mas eu estava envolvida em tantas outras coisas, saindo de uma pandemia e administrando totalmente uma vida profissional que não parou. Eu continuei virtualmente e administrando uma vida doméstica, porque eu administro minha casa, minhas contas, meu tudo. E isso tudo me exige muito tempo. Não sobra muito tempo para ficar divagando. Não é meu estilo. Não é meu estilo. Agora, para mim, vai ser surpresa. Assim. Eu procuro nem ver muitas, quero ver surpresa. As estatísticas dizem muito, mas como se essa estatística já diz tudo, nem é surpresa mais. Neuza, eu queria saber, dentro dessa rotina, e vocês vão ver agora, qual é a sua opinião? 4G ou 5G? 4G ou 5G? Bom, o 5G se chegou, não chegou muito rápido. O 4G, todos os telefones, todos os celulares têm. O 5G só vai aumentar toda essa capacidade. E engraçado que eu tentei fazer um vídeo. Eu falei, vou fazer um vídeo e vou oferecer para essas firmas. Eu quero um 5G. Por quê? Porque aumenta a eficiência, aumenta a velocidade, aumenta tudo, a potencialidade, tudo isso. Mas por que a senhora, com 92 anos, quer tanto aumento de velocidade, etc.? É por isso mesmo.
porque eu tenho pouco tempo, então eu preciso... Eu preciso de mais rápido tudo. Tem que fazer. Vocês estão prestando atenção que nós estamos aqui num congresso, na abertura, do envelhecimento ativo, né? Na prática, né? De você poder se valer e de dizer aqui, compartilhar, porque eu não tenho tempo, eu tenho que usar de uma forma mais eficaz o tempo, que o tempo é um recurso precioso para a Neuza. Oh, para mim, sim, porque eu ainda tenho uma porção de projetinhos, projetos que eu tentei colocar, mas não, já nasceram mortos ou ninguém... Mas tenho ainda, e eu nunca deixo de ter alguma coisa para pensar e para fazer. Quando mais não seja, o mínimo é algum livro que eu ainda quero ler. Eu sou meio viciada em livro, eu juro que eu não vou comprar mais nenhum livro aquele mês, porque minha verba já acabou, mas a Amazon me cobra, eu compro no dia seguinte, ela está comigo, então eu não resisto. E vivo comprando o livro. Qual foi o último livro que você leu? O último que chegou foi o volume 2 de Escravidão, do Laurentino Gomes. Não consegui tempo de ler ainda. Mas estou ocupada, né? Muito ocupada. Lógico, tem casa para cuidar, tenho trabalho, eu trabalho ainda, sim. Todo mundo dá risada, mas eu trabalho em resgate de memória autobiográfica, e especialmente ligada para idosos, 60 a mais. Então, eu estou ajudando os idosos, sim, porque todo idoso, inconscientemente, tem muita vontade de escrever sua história de vida, mas não tem uma motivação, não tem um roteiro, não tem incentivo, e esse meu curso, que já vem desde 2004, Resgate de Memória Autobiográfica, é um curso eu acho muito bom. Vaidosamente falando, acho muito bom. Guardo todas as avaliações e todas elas são positivas. Você tem uma ideia de quantas pessoas idosas você já ajudou a poder resgatar essas memórias? Não, mas esses cursos, eles não admitem mais do que 7, 8 pessoas por grupo. Porque além da minha fala do tema, presencialmente eram 16 temas, agora são 8. Além da minha fala sobre o tema, cada um dos participantes, no momento, fala alguma coisinha do tema. E durante a semana escrevem e depois me entregam a tarefa. Mas, se eu tiver muita gente, não dá tempo de, pelo menos as primeiras coisas do tema, as pessoas falarem. Então, é só 7 ou 8 pessoas. Dá um exemplo de um tema que você desenvolve com eles. Os temas que eu desenvolvo? Bom, agora são os 4. A primeiro é identidade. Todo tema tem uma explicação minha sobre o que é, mais ou menos. Tem um texto de apoio, que é um trecho da literatura geral brasileira, que fala sobre esse tema, que é para uma ajudazinha. Olha como pode ser escrito esse tema. E depois eles escrevem durante a semana e me entregam via e-mail. Estou usando a tecnologia, lógico. Eu recebo e comento depois na aula seguinte. E tem identidade, tem a família que eu recebi, que são os pais, falar dos pais, dos avós, depois sobre a infância, depois todos temas separados. Depois a adolescência, juventude e adolescência, depois as escolas pelas quais passaram. Tem um tema que é muito bacana, que é vida afetiva. E a moçadinha de 60 anos vai falar sobre os seus namoros, noivados, casamentos, tudo. A coisa vai saindo muito espontânea. Nada é gravado, então ninguém fica... É coisa muito pessoal. Depois de vida afetiva, tem a família que eu constituí, logicamente, depois do casamento, espera-se que for. Os espaços de vivência, quer dizer, todos os espaços que as pessoas viveram, e a vida atual, que agora já tem 3 itens: pré-pandemia, pandemia
e pós-pandemia. Vocês podem ver que o que, na verdade, a Neuza está fazendo é uma prática da gerontologia. É de você poder resgatar essa memória. E nas culturas africanas, se diz que quando morre uma pessoa idosa, é uma biblioteca que se incendeia. E você está preservando essas bibliotecas para que elas não se incendeiem, inclusive antes da hora, né? Sim, eu acho importantíssimo. Isso é um testemunho da própria sociedade. Os africanos eram só orais. Nós juntamos o oral com o escrito, porque o registro disso vai constituir, depois de todos os itens estudados, vai constituir o esqueleto de uma história de vida. Esqueleto que pode ser preenchido ao longo do resto da vida. E a sua história de vida, você está registrando? Eu tenho ela escrita desde o dia que eu nasci, e, logicamente, as primeiras, minha mãe era viva, foi por conversa, e eu tenho ela escrita até ontem à noite, porque eu tenho um diário que eu escrevo toda noite. Uma vez por ano eu leio esse diário e faço uma retrospectiva do ano. Eu tenho retrospectivas desde 1954, até a última, que foi de 2021. Então, esse dia hoje... Mas não pretendo que sejam malucas que nem eu, porque precisa muita disciplina. Você faz um diário, você tem que fazer um diário, tem que escrever o que acontece naquele dia, com detalhe ou sem detalhe, mas não pode pular dia, senão não dá certo. É trabalhoso. Então, Luciana, você pode contar que o highlight, a coisa especial do dia hoje, que a Neuza vai escrever, é ter participado aqui nesse congresso. Com certeza, sim. Com certeza, sim. E eu deixo em branco alguns itens com estrelinha, porque eu posso pôr, no diário não cabe, então eu posso pôr folhas supérfluas, que eu posso chamar, porque não são partes do diário, mas que eu conto sobre essas coisas especiais que eu frequento. Porque isso, para mim, na vida é especial, lógico. Me fazer sair de casa. Que eu fiquei praticamente 2 anos sem sair mesmo. E a gente acostuma. Agora, saindo, e principalmente estar junto com pessoas, e principalmente ainda com gerações diferentes, o contato intergeracional é alguma coisa muito preciosa na vida da gente. Independente desse grupo, tudo, sempre esse contato, porque a gente entende como é a geração diferente. Foi a coisa que mais me sensibilizou quando eu pude te entrevistar, a primeira vez que nós estivemos juntos, foi você ter valorizado exatamente essa intergeracionalidade. Isso, eu acho uma coisa muito, muito importante. Eu faço, às vezes, uma hospedagem, Airbnb, qualquer coisa, e eu tive um fim de semana com 3 gerações, mãe, filha e eu. Bem, meu Deus, foi uma aula mesmo, porque eu consegui entender por que uma menina de 18 anos que veio lá do sertão do Brasil fazia tanta questão de ver um grupo coreano, sei lá o quê. Quando ela voltasse para lá e contasse para os... A autoestima dela aumentava, porque ela estava muito importante, e deu para perceber quais eram os valores que para ela eram importantes. Fez a família gastar uma nota para vir aqui de avião, etc. Mas ela estava tão feliz, foi tão importante para ela, que isso explica uma porção de coisas parecidas com isso. Esse é o olhar atento do envelhecimento ativo, de estar sempre curiosa, sempre buscando, através da disciplina determinada, deixando um legado, que são essas reminiscências de pessoas que você ajuda a registrar, e, acima de tudo, essa lição da intergeracionalidade. Por isso que eu peço, todas as gerações aqui, um aplauso, uma ovação de pé para a dona. Obrigada.
Obrigada. Queria muito agradecer à vovó Obrigada. Neuza, ao Kalash, por esse painel tão enriquecedor. Obrigada, vovó Neuza. Obrigada de coração. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui. Claro, por favor. A minha palavra de ordem é compartilhar. E compartilhar qualquer coisa uns com outros é fundamental na vida da gente. Compartilhar em tudo. Eu acho que o meu DNA tem uma boa quantidade disso, viu? Porque eu gosto de compartilhar tudo. É isso, quanto mais a gente... Vocês acham que ela compartilhou? Muito obrigado, vovó Neuza. Muito obrigada. Lu, por esse momento especial. Obrigada, Kalash. Obrigada por ter aceito o nosso convite imediatamente. Quando a gente falou que era uma conversa com a vovó Neuza, o Kalash falou: adoro a vovó Neuza, faço questão de estar junto. Então, obrigada, vovó Neuza. Obrigada a vocês de me deixar compartilhar todas as minhas ideias com toda essa moçada. Eu acho que é moçada, porque eu não enxergo direito. Aqui tem toda de essa tudo. Moçada bonita aí. É uma intergeracionalidade. Tem jovens, idosos, tem de tudo. Então, esse compartilhar com essa intergeracionalidade toda é muito prazerosa para mim, me dá muito prazer. Redundante, né? Tá, muito obrigada. Tchau. Eu queria pedir para colocar mais uma poltrona, por favor. Obrigada, Kalash.